Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e vamos nós iniciando o debate aqui no Justiça na Tarde desta terça-feira. Pois bem, o debate que nós vamos hoje estar tratando com os nossos convidados está relacionado com a alimentação, desde a sua produção até a mesa, portanto, para o consumo. Evidentemente, passando também aí pelos mercados, pelos sacolões, pelas feiras, enfim. Então, do campo até a mesa, nós temos aqui os nossos convidados, como também entre os nossos convidados também está a vigilância sanitária, sempre ali atenta para garantir, acima de tudo, a qualidade desses produtos. Como também temos uma especialista também aqui no campo do direito do consumidor, até mesmo para que o consumidor, de alguma forma, não venha a ser, eu não digo passado para trás, mas pelo menos não sofrer determinadas ações que infelizmente aconteciam, algumas vezes também acontecem. E um dos detalhes mais que chama a atenção é a questão aí do prazo de validade e outras coisas mais. Pois bem, então vamos aqui apresentar os nossos convidados e convidadas. Começo com as convidadas, doutora Wandra Souza, que é nutricionista, já que hoje é o dia do técnico em nutrição, do técnico, não da nutricionista. Então, os nossos cumprimentos aqui a todos os técnicos em nutrição, já que o assunto hoje é alimentação. Então, cumprimentamos aqui já inicialmente a doutora Wandra Souza, que é nutricionista, pós-graduanda em nutrição e metabolismo e possui o curso na área de tratamento da obesidade e nutrição humana. Seja bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, será um prazer poder contribuir. Muito obrigada. Boa tarde, é um prazer enorme. Muito obrigado, a senhora. Doutora Helena Lariucci, doutora Helena é mestre em Direito, é advogada, especialista também no direito do consumidor. Ou seja, tendo aqui nesse debate a senhora, como também os demais que de alguma forma estão ligados, portanto, nessa cadeia produtiva de segurança alimentar, desde o campo até a mesa, portanto, do consumidor, é importante, né, doutora Helena? Seja bem-vinda também aqui ao nosso Justiça na Tarde da Rádio Justiça. Obrigado, Walter. Obrigado, doutor Wandra. Obrigado a toda a produção, aos demais colegas de bancada. E aos ouvintes também, um tema muito interessante e de necessário debate, Walter. Teremos uma tarde muito interessante e produtiva. Deixa eu cumprimentar também o doutor Blayton Carvalho da Silva, ele que é gerente de comercialização e organização rural da Emater, aqui da nossa capital federal. Emater é um nome extremamente respeitado e que tem o carinho de todos nós. Seja bem-vindo também, doutor Blayton. Obrigado, Walter. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Helena, doutor Godoy, a doutora Wandra e a todos os ouvintes, né? A gente agradece a todos, a Emater DF agradece a participação. Vamos lá, doutor André Godoy, diretor da Vigilância Sanitária aqui do Distrito Federal. E é com ele também que nós vamos conversar, uma vez que essa responsabilidade em torno da vigilância sanitária, e principalmente quando o foco é o alimento, realmente é uma missão que, com toda certeza, tem que ter uma lupa muito boa, acima de tudo, muita determinação e principalmente para merecer o respeito como merece a nossa vigilância sanitária, através do senhor, doutor Godoy. Seja também bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu acho que é até um exagero, mas a gente está aí para isso. As nossas vistorias são muito pouco se não tivesse todo mundo que está aqui, né? É muito mais importante a prevenção do que quando a gente usa o trabalho educativo, do que quando a gente usa um poder de polícia, uma apreensão. Isso é um erro de todos nós que a gente está tentando corrigir. Então é interessante falar hoje da nutrição e dietética em todo o seu contexto. Perfeitamente. Bom, eu já começo com o inverso. Por que no Brasil ainda tem tanta gente que passa fome?
né, que infelizmente tem essa insegurança alimentar. Quer dizer, no campo se produz muito, se produz bem, focando aqui a nossa capital federal, evidentemente, claro, fazendo esse recorte aqui para a nossa capital federal. Mas pelo que se tem aqui em termos de estatísticos, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Agora, por que nós temos essa condição, essa situação? Ou seja, não sabemos diferenciar bem, cuidar bem, preparar bem, conhecer bem os alimentos que são produzidos, Dr. Blayton? Walter, isso é verdade. O Brasil é um dos grandes produtores de alimento no mundo, né? O Distrito Federal, apesar do seu tamanho, também é grande representante nessa produção local, né? A gente hoje é um produtor muito forte na área de grãos, considerando o Brasil como um todo, nas áreas de commodities, né? Na área de hortaliça, na área de frutas, na área de proteína animal, né? Mas a gente tem uma dificuldade ainda com a cadeia tanto de produção, sob o ponto de vista da produção, a cadeia logística e depois a cadeia de distribuição. Temos muitas perdas. De fato, a gente precisa ter ações ainda de melhoria. Tanto que o Estado vem tentando desenvolver, através do lançamento do Plano Safra agora, é uma ação, né? O lançamento o próprio Estado, através da vigilância sanitária, fazendo ação para qualificar cada vez mais. E a Emater, cuja nossa missão é desenvolver o campo, né? A gente tem tentado cada vez mais trabalhar na educação dos agricultores, tanto na parte produtiva quanto na parte de comercialização, tentando evitar essa escassez ou minimizar essa escassez para a população. Agora, doutor Godoy, claro que diante dessa produção, evidentemente que tem que ter toda uma fiscalização, acima de tudo, para dar uma segurança alimentar para quem, de alguma forma, vai ali adquirir aquele alimento, né? É interessante contar uma história assim, que outro dia a gente estava calculando isso, a nossa força de trabalho, 98% dela está voltada em alimentos para aditivos e contaminantes. E se eu perguntar, talvez, ao Andra aqui do meu lado, que é especialista na área, ela pode me dizer que o que mais mata hoje é açúcar, gordura e excessos calóricos, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, é muito mais do que só o alimento seguro, né? Eu gostaria de enfatizar isso nesse sentido, porque para a gente realmente falar sobre nutrição e dietética, aí, que é o dia dos nutricionistas, do técnico de nutrição. Mas eu acho que é isso, a gente tem um olhar muito mais amplo e muito mais completo do que a gente acha que é só a questão de boas práticas. Mas a gente precisa muito da Emater no trabalho educativo, no campo, a gente precisa muito de boas qualidades de transporte, armazenamentos, e há muita perda, muito desperdício dos alimentos no processo até chegar à boca do consumidor. A gente precisa de uma normativa mais justa quando se fala em comércio de alimento, né? O comércio de alimento a gente acha muitos problemas de armazenamento, problemas de exposição, prazo de validade burlados, a gente encontra até hoje esse tipo de coisa, né? Tudo isso afeta uma segurança alimentar que é muito mais, volto a repetir, do que o alimento seguro, né? Doutora, também chegando a doutora Helena Larius, está na Constituição que, enfim, que toda pessoa tem direito realmente à alimentação. E aquela questão, né? Estamos aqui ainda caminhando aqui para aprofundar no debate, só para deixar bem claro que a Constituição, de certa forma, garante, portanto, aí a condição alimentar, portanto, das pessoas. Mas isso acontece na prática? Walter, você sempre me botando em situações complicadas. Vamos lá. O artigo 6º da Constituição, ele fala sobre os direitos sociais. E com a emenda constitucional, no ano de 2015, foi incluído o direito à alimentação, né? O direito ao trabalho, o direito ao culto religioso, né? O direito à alimentação, maternidade e infância saudáveis, né? É o que diz o artigo 6º da Constituição. A Constituição, ela fala sobre os direitos e obrigações, principalmente o artigo 5º, 6º e 7º. O 7º fala sobre as relações de trabalho e os direitos, né? Tanto trabalhadores urbanos quanto rurais. Fala também sobre deveres, é importante a gente ressaltar. Mas, infelizmente, Walter, o que a gente observa é que alguns desses artigos, apesar de vários esforços sociais
tanto do Estado, né? E quando a gente fala em Estado, a gente fala sobre o poder estatal, né? Falamos aí do governo municipal, governo federal, governo estadual, né? E outros entes estatais, e aqui temos a Emater, temos a Vigilância Sanitária, né? Existe todo um trabalho na tentativa de suprir e de se garantir esses direitos constitucionais, do próprio Poder Judiciário. Quando há o acionamento, seja das ações públicas, né, ações civis públicas, ações populares. Mas, infelizmente, a gente não pode esquecer que o nosso país, ele é um país de tamanho continental e ele é um país que existe uma diversidade social muito grande, uma diferença social muito grande. E isso acaba que impacta diretamente, né, nessa divisão não igualitária, né, de direitos, inclusive, né, não só de renda, e, consequentemente, numa má alimentação, né, e no chamado, na ausência completa dessa alimentação. Porque, como o doutor André falou, quando a gente fala em alimentação saudável e em segurança alimentar, a gente não está falando pura e simplesmente da comida chegar na mesa. Porque, às vezes, a pessoa ela não passa fome, não está sem ter o que comer. Mas a qualidade do produto que ela está consumindo não vai nutrir o corpo. Ela não vai sentir a dor da fome, mas ela não vai estar nutrida, né? Então, quando a gente pensa em direito constitucional, nessa garantia constitucional da alimentação, que é um direito humano, então ele ultrapassa isso que a gente chama do constitucional, ele é algo que ultrapassa isso, porque a gente está falando de dignidade de uma pessoa, né? E alimentação é um direito básico, porque sem alimentação a pessoa não pensa, não raciocina, ela não consegue pensar em outras questões como segurança, como higiene, né? Ela está muito centrada e tem estudos, e a doutora Wandra pode falar muito melhor do que eu, do que acontece com o cérebro quando não se consome o alimento, né? Então, eu acho que, infelizmente, apesar de termos uma Constituição maravilhosa, garantias, né, constitucionais maravilhosas, vinculadas aí a várias normas internacionais, como, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, infelizmente, em algum lugar a gente está errando, que não está conseguindo fazer com que essas normas sejam cumpridas. Doutor Wandra, quer dizer, então, que nem sempre estou com a barriga cheia? Claro, comi bastante, não quer dizer que eu estou, de certa forma, alimentado. É isso? Exatamente. Eu achei genial o que a doutora falou, porque quando a gente vai olhar para o conceito de segurança alimentar, a FAO dá o conceito de segurança alimentar. É o direito da alimentação adequada e saudável, de forma plena e sustentável. Veja, usa a palavra saudável, permanente e sustentável. Ou seja, não é por um determinado período de tempo e não pode prejudicar outras áreas da vida. Então, se eu preciso abrir mão de alguma área da minha vida, de um transporte, de uma moradia, para eu conseguir me alimentar, isso não é segurança alimentar. Além do mais, nós temos a escala brasileira de segurança alimentar, que faz exatamente essa medição de segurança alimentar e nos traz alguns níveis da segurança e insegurança alimentar. Essa segurança alimentar é dividida em 4 níveis: segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave. Apenas na insegurança alimentar grave que há, de fato, a fome, a ausência, de fato, de comida. Em todas as inseguranças alimentares anterior, há comida, mas não há comida em quantidade suficiente e em qualidade suficiente. Um indivíduo comer não significa que ele está nutrido. E a segurança alimentar tem que nos assegurar de que esse indivíduo tem que estar nutrido para
ter, sim, as suas funções fisiológicas funcionando normalmente, para ter todas as suas funções fisiológicas, para esse indivíduo conseguir fazer atividade física, para esse indivíduo conseguir produzir melhor, aprender melhor, trabalhar melhor, conseguir fazer tudo que esse indivíduo precisa. Então, a segurança alimentar é isso, é o conceito na sua prática mesmo. Agora, doutor Blayton, a impressão que se tem é que quem lida com o campo está sempre bem nutrido, porque lá nunca falta alimento. É o nosso pensamento. É um pensamento equivocado, ou seja, quem realmente lida no campo, trabalha no campo, produz realmente o alimento no campo, quer dizer, tem noção realmente da importância da qualidade, acima de tudo, do que está, portanto, a consumir. Como é que é esse ponto de vista? Uma vez que a Emater está sempre ali presente no campo, essa é a sua missão, e o que a gente percebe também é algo a mais de quem realmente está na Emater, que se doa realmente para esse trabalho. Quer dizer, é falso pensar dessa forma, quem trabalha no campo está fora desses 33 milhões de pessoas que, infelizmente, têm aí problemas de nutrição justamente por falta de alimentação? Walter, essa é uma questão muito interessante, né? Como a doutora falou, a doutora Helena, você apertou, né? Também para a gente é uma resposta complexa, porque de fato não é fato real que eles estão bem alimentados ou bem nutridos. Podem ter o alimento, alguns alimentos como comida, né? Aquele que ele produz, mas é aquele que ele não produz. Então, tanto é que a missão da Emater é produzir alimentos, mas também a gente está, a partir de alguns anos para cá, a Extensão Rural tem observado essas questões de nutrição, tanto que a gente tem no nosso planejamento ações para que a família seja observada também na questão do desenvolvimento de peso, de alimentação, nas questões educacionais como um todo, para que ele possa se alimentar melhor. Aí cabe as seguintes orientações, né? Uma horta, que às vezes a pessoa produz feijão, para ter a renda, para poder comprar os demais. Mas e por que você não pode plantar algumas hortaliças na sua própria horta em casa, para complementar a sua alimentação? Por que você não pode criar um pequeno animal? Então, a gente tem programas e incentivos voltados para esse tipo de... olhando esse tipo de agricultor, para que ele possa qualificar a sua alimentação. Então, a gente realmente pode pensar que só pelo fato de ele ser agricultor, ele está bem nutrido? Nem sempre. Nem sempre. Então, essa é uma questão que nós temos, os extensionistas rurais têm observado muito isso. Tanto que hoje nos quadros, porque originalmente a extensão rural contratava quem? Agrônomo, veterinário, técnicos em agropecuária. Hoje não. Hoje, além desses, né, a gente tem nutricionista nos nossos quadros, engenheiro de alimento, né, e para poder ajudar a compor essa parte que, de fato, às vezes, na família rural, não tem esse olhar. Inclusive saneamento rural, porque às vezes a gente preocupa só com a questão do alimento e a questão do saneamento rural, que pode afetar a saúde da pessoa e o próprio alimento na hora da produção de comercializar. Uma água, por exemplo, maltratada, não é? Ou com problemas sanitários, pode afetar as outras pessoas, inclusive a família dele, né? Então, todo esse olhar, a extensão rural vem preocupada também em promover, ou seja, as ações de SAM também dentro da propriedade rural. A origem do alimento, no caso, doutor Godoy, quer dizer, é um ponto também de fiscalização por parte aí da vigilância sanitária, como muito bem pontuou o doutor Blayton. Daqui a pouco falta, não tem higiene onde está produzindo aquele tipo de alimento, daqui a pouco vai estar à disposição, portanto, aí do consumidor. Quer dizer, é um ponto também de fiscalização, quer dizer, a origem desse alimento ou daquele alimento? Com certeza. A gente tem uma questão importante, que é a questão da informalidade na venda de alimentos, né? Muitos pequenos, que a gente não consegue atingir. Nós mesmos da Vigilância Sanitária temos uma obrigação de fazer uma vistoria, um trabalho educativo. A gente não tem mais registro na Vigilância Sanitária como tem na Secretaria de Agricultura, né? Que a agricultura normalmente é responsável pelo produto de origem animal e bebidas. O restante, vegetais, os produtos processados, são da Vigilância Sanitária, e o comércio é da Vigilância Sanitária. E a gente não tem gente suficiente até para fazer esse trabalho, né? A gente teve um caso, hoje mesmo eu estava com uma pessoa que teve um botulismo aqui em Brasília, passou 1 ano hospitalizada, em coma, né? E uma situação que ela descreveu hoje muito emocionante, dizendo que ela
Ela tinha a consciência, mas não conseguia movimentar um dedo. E ficou no andador por vários meses. E hoje ela esteve lá na nossa sala, né? A gente conseguiu descobrir que era um botulismo dentro de um pote de pesto, um molho de tomate com manjericão, castanha, etc. A gente sabe, por exemplo, que isso foi uma falha desse processo, da gente não conseguir ter a segurança desse alimento, né? Esse alimento a gente não pode, ao mesmo tempo que eu tenho que ter cuidado em falar, porque na mesa da gente, quem nos alimenta são os pequenos, a agricultura familiar, esses é que nos alimenta, né? E a gente, ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de falar assim, a segurança do alimento artesanal, do alimento do pequeno produtor, né? A gente viu que isso foi esse produto tinha a toxina do Clostridium botulinum, que é uma bactéria que precisa normalmente está em alimentos enlatados, alimentos que estão sem oxigênio dentro, né? E era um produto artesanal, clandestino, apesar da pessoa ter instrução, de ter feito consciente, assim, tentando fazer o melhor possível, não tinha pequenos detalhes. Às vezes a aparência, né, é boa, a área de manipulação é limpa, acha que está fazendo tudo certo, mas precisa de um treinamento técnico, precisa de um trabalho da Emater, precisa de um trabalho da Vigilância Sanitária, precisa de um trabalho do DIPOVA na agricultura, aqui da Secretaria de Agricultura, porque há uma necessidade de se conhecer boas práticas, né, de garantir que aquele alimento tenha o mínimo de risco possível. Risco zero a gente não vai garantir, mas que tenha o mínimo de risco possível, né? É um alimento, por exemplo, já teve botulismo em palmito, né? E o calor, ele inativa algumas toxinas, porque a gente tem intoxicação que vem da toxina da bactéria. Infecção, quando a bactéria entra da gente, dá febre. Só pelo sintoma a gente já sabe mais ou menos o que é, né? E assim, era possível, só a pessoa colocar aquilo, aquecer aquele produto, já não teria esse problema, né? Já pegou o produto numa colher, botou numa torrada e comeu. Então, algumas orientações, ela não tinha naquele produto uma data de validade, ela não tinha aquele produto coisas básicas de origem, que é o trabalho que se faz na origem, né, do produto. Todo alimento, seja um pão de queijo congelado, ele precisa ir à vigilância sanitária, fazer uma avaliação de rótulo, mostrar o modelo do rótulo dele, mostrar onde ele está produzindo, qual é a técnica que ele usa para produzir, e a gente precisa provar isso. A gente não precisa ter medo da vigilância sanitária. É importante que se faça um produto de qualidade. E quando precisa de uma área técnica, nós temos aqui o exemplo da Emater para ajudar, né? Principalmente no pessoal de campo, né? Agora, por que o pessoal teria medo da vigilância sanitária? Tem medo de ir para a cadeia, pagar uma multa grande? Qual seria? Quer dizer, é a falta de informação, como o senhor muito bem a falta de informação. Parece que a gente é só polícia, né? E a gente é muito mais educativo do que coercitivo, né? A gente pensa muito mais na prevenção do que na correção, né? Às vezes a gente tem que fazer a correção por ter falhado, todos nós, antes na prevenção. Agora, nesse campo que o doutor Godoy coloca, a doutora Wandra, quer dizer, chego em casa, vou preparar, portanto, o alimento, tem ali as embalagens, quer dizer, é possível identificar que aquele produto dentro daquela embalagem está meio suspeito, em que está tudo fechadinho ali, tudo arrumadinho. Quer dizer, como é que eu identificaria? É pela embalagem, pelo odor, pelo cheiro, pelo tato? Quer dizer, qual seria assim a recomendação básica para que a pessoa não tenha a sua saúde comprometida? Então, primeiro tem que ler o que está escrito na embalagem, porque o produto vem com as instruções, então o produto tem uma validade antes de ser aberto. Mas essa embalagem não pode estar ali na instrução em inglês nem em chinês, né? Não, tem que estar no português. O consumidor tem que estar exatamente, exatamente. Pode falar, por favor. A não ser expressões consagradas, né, como diet, light, o resto tem que estar todo em português, claro. Tem que, o consumidor tem que entender o que está ali. Então, vamos supor que está no produto ali... é válido até daqui 2 meses. Sim.
Só que se eu abrir aquele produto, se o consumidor abriu aquele produto, provavelmente a validade daquele produto será menor, porque já teve contato com A, o senhor pode até confirmar, se eu estiver errado, por favor, me corrija, já teve contato com A, já teve contato com a umidade, então esse produto pode vir a estragar antes, esse alimento pode vir a estragar antes. Então, primeiro é importante que esse consumidor leia atentamente todas as informações que está no produto. E segundo, ficar muito atento ao odor, à textura do alimento, ao cheiro, à cor desse alimento. E, claro, sempre ficar bastante atento a isso. Se sentir qualquer coisa suspeita, se ver alguma coisa diferente, descartar e realmente não fazer o consumo. Posso fazer Por favor, doutor. Por favor. A gente tem algumas questões, assim, salmonela, bacillus cereus, estafilococcus aureus, são as principais bactérias patogênicas que podem causar intoxicação alimentar. Elas não causam alteração de sabor, de odor. A gente tem que, normalmente, não que ela não esteja certa, isso é um indicativo, mas não é tudo. A gente precisa entender que o mais importante é tempo, temperatura em alimento. Alimento produzido, uma refeição num restaurante, uma coxinha, né? Uma vez a gente fez isso na rodoviária, em alguns pontos aí na rua, aquelas coxinhas que ficam naqueles vidros, né? Sim. Tá ali no morninho, a marmita na rua, no morninho. Aquele morninho, 40 graus, é a temperatura que a gente usa no laboratório para multiplicar a bactéria, para a gente identificar a bactéria. Então, ou o produto é gelado e esquenta na hora de servir e serve bem quente, ou ele tem que ser mantido sempre a 60 graus, uma temperatura que você não consegue normalmente segurar com a mão. Assim. O morninho é perigoso. O morninho é mais perigoso. Botar no isopor e achar que aquela caixa de isopor está conservando o alimento, aquilo é uma mentira. Aquilo está chocando bactéria, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ter o alimento perecível ou é gelado, refrigerado e esquenta na hora, ou ele é bem quente. Isso é uma lição fundamental, né? A gente precisa se alimentar do produto que foi recém-produzido, quando se fala de alimento de refeição, né? Só para ter um complemento do que ela falou. E aí, doutora Helena, quem de alguma forma coloca à disposição do cliente um produto que vai fazer mal, ou que fez mal, portanto, a essa pessoa, às vezes levando até a óbito. Quer dizer, qual é a responsabilidade da cadeia? Ou seja, eu comprei esse produto ou no mercado, ou no supermercado, ou já pronto no restaurante. E aí? Quer dizer, a quem caberia realmente essa responsabilização? Quem vendeu simplesmente diz assim? Ou eu vendi porque eu comprei do A sem saber que estava comprometida ali a sua qualidade? Walter, a gente teve um caso que gerou um burburinho muito grande, nacionalmente, não era alimento, mas era de ingestão, que foi o da cervejaria, né? Em Belo Horizonte. E eu não me recordo, foi Belo Minas, Horizonte, foi, né? Foi Minas, que morreram muitas pessoas e outras estão lá com consequências seríssimas, exatamente, porque foi uma limpeza mal feita num tanque ou entrou um produto... É um produto que tem na serpentina do resfriamento do equipamento. E aí vazou essa serpentina para dentro do produto. Isso. Então, veja, quando a gente fala de alimento, muda-se completamente o que a gente entende sobre relação de consumo. Isso é primordial. Por quê? A gente tem um caso, desculpa, que é o do todinho, né? Que uma bebida láctea de chocolate que queimou a garganta das pessoas, porque o detergente ficou dentro do equipamento, né? Ficou dentro. Place, né? Porque a gente está falando de uma questão de segurança que a gente põe para dentro, né, Walter? Sim. Imagina, se você tem um problema, por exemplo, com uma radiação de um telefone, por exemplo, isso vai causar um problema, mas não é tão diretamente porque é externo. Quando a gente pensa em alimento, você comeu, você ingeriu, então a ação que aquilo faz dentro de você é muito grande. Eu
particularmente, tenho repensado muito esse negócio. Eu chego lá, eu olho a embalagem, tem nome lá que eu nunca nem vi, pesticida, não sei das quantas. Eu lembro do pesticida na hora e tal. Tem uns nomes esquisitos lá, eu falo, eu não vou comer isso aqui, eu deixo pra lá, que é os chamados ultraprocessados, né? Exatamente. Que nessa nossa correria de hoje, e o estilo de consumo mudou, né? A gente... É algo que, da mesma forma que mudou a forma do comércio, que a gente já conversou tantas vezes, né? Que antes tinha um mascate que vendia de porta em porta, hoje o comércio é todo eletrônico. A forma do consumo de alimentação mudou, né? Antes, e eu não gosto de usar o termo antigamente, porque em alguns lugares ainda acontece isso, mas era mais comum, nos anos 80, que não se tivesse uma fiscalização da carne como se tem hoje, né? Tinha-se mais, principalmente nas cidades menores, o abate mais gourmet, eu vou chamar assim. Ele era em casa, né? Para não chamar de clandestino, porque não tinha fiscalização da forma, né? Como se tem. Então, o açougue, ele vendia aquilo que o açougueiro abateu no quintal da casa dele, né? E aí, quando você pensa numa galinha criada no quintal de casa, tem várias normas de higiene que não segue, mas, em compensação, essa galinha... ela demora lá 40 dias, 50 dias para sair da condição de pintinho para se tornar adulta, né? 60 dias, salvo engano. 45 e tal. Hoje, em 21 dias, numa granja, essa galinha já saiu do ovo e já virou adulta e já está morta para ser vendida. Exatamente. Então, tem várias outras questões aí, aditivos e tal, né? Eu estou dando esse exemplo para te responder a pergunta. Por quê? Porque quando a gente ingere o alimento, é imediato ou semi-imediato, né? O tempo de digestão e tal, isso pode causar problemas e muitas vezes irreversíveis e levar a óbito. E quando se trata do tema vida, né, é algo que não é possível estimar em termos de dinheiro, né? Imagina a perda de um filho por conta de um alimento que estava estragado. Tanto é verdade que existe uma obrigação hoje, né? Acredito que foi a Anvisa que fez a obrigação de constar nos rótulos dos alimentos a existência dos alérgicos, né? Glúten, lactose, nozes, né? Castanhas, todos esses alérgicos que podem matar alguém, né? Eles têm essa obrigação de constar. Então, veja, quando a gente fala nessa situação, quem é o responsável? O Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro ao dizer que essa responsabilidade ela é solidária. Então, desde o fabricante até o comerciante tem responsabilidade. Geralmente, quando identifica o fabricante, a maior responsabilização vai em cima dele. Por quê? Porque os demais na cadeia acabam que não participam daquele, né, daquele processo de produção, mas todos eles são responsáveis pelo que diz a legislação. E quando não é possível identificar esse fabricante, porque acontece, muitas vezes esses comerciantes, eles acabam que compram produtos, importam produtos, né, sem a devida legalidade que se deveria ter, e aí não é possível ir atrás desse fabricante, porque o fabricante sequer tem um escritório no Brasil. Aí esse comerciante, né, esse vendedor, ele vai responder se ele for diretamente o importador, e vai na cadeia, o importador, o comerciante. Então, é sempre importante o consumidor estar atento a isso e guardar a nota fiscal, que é a prova ali da compra daquele produto, para efetivamente olhar. Mas antes de tudo, Walter, eu sempre elogio o trabalho de vocês aqui da Rádio Justiça. Acho sensacional, por quê? Porque quando um consumidor ele tem ciência dos direitos dele, ele consegue conversar e exigir o cumprimento dos direitos dele. Né? Muitas vezes, sem essa ciência, ele fica, eu não sei, aí vem o comerciante ou o fabricante, fala alguma coisa, né? E fica aquela situação que ele fica, né, inseguro no momento da exigência. E para finalizar a minha fala, recentemente nós tivemos um lote de leite ou de molho de tomate que disseram que tinha perninha de barata, fezes de não sei o que de rato permitido e pelinho, tal. A polêmica Tem da limite. perninha de barata. E aí tirou de circulação, né? De repente, isso foi até parar na imprensa, né?
houve, porque aí é obrigação da empresa soltar a nota, falar que vai recolher e tal, e de repente o consumidor chegou até um supermercado e ainda estava lá os produtos, não sei se do mesmo lote, porque aí prejudica e o consumidor acaba que às vezes se confunde nisso, né? E estava lá. Como fica a responsabilidade desse supermercado, né? Vai depender da forma que foi feita essa nota e do tempo que ele teria para ter tirado. Por quê? Porque ele assumiu o risco de algum consumidor comprar um produto que já foi pelos órgãos de vigilância sanitária, né, de fiscalização, já foi dito como impróprio para o consumo. Se ele já foi cientificado e ele optou por descumprir essa norma, ele vai ser penalizado, tanto pelas questões administrativas, quanto uma responsabilidade na relação de consumo em caso de algum tipo de problema para esse consumidor. Eu vou perguntar só para provocar mesmo, doutor Blaido, porque eu sei que a missão da Emater é justamente orientar. Ou seja, o pequeno agricultor da agricultura familiar, como muito bem foi pontuado aqui, que essa agricultura que alimenta realmente a maioria da população, a agricultura familiar. Quer dizer, a esses trabalhadores, de alguma forma, do campo, é passada justamente orientações pela Emater, da questão da segurança alimentar, o que se deve realmente garantir o sucesso daquilo que foi plantado, que muita gente fala em praga e tem que usar isso, usar aquilo, normalmente, como disse a doutora, a pesticida. No meu tempo eu era chamado de BHC, um trem que cheirava 200 quilômetros de distância, e muita gente achava que era uma coisa normal. Ou seja, quem realmente trabalha no campo assimila bem a importância da qualidade, em que pese também que eu imagino que o pessoal do campo, às vezes, começa o seu expediente ainda sem o sol ter nascido e vai encerrar sua atividade com o sol já posto, já com a lua lá em cima. Às vezes, quando tem uma chuva muito forte, tem que se virar, correr ali para arrumar uma coisa e outra coisa, até que, enfim, consegue realmente fazer a sua colheita, levar realmente para o comércio e chega alguém e fala, isso está muito caro. Quer dizer, não imagina o que foi realmente essa mão de obra para fazer chegar esse alimento com qualidade e, acima de tudo, né, com segurança, evidentemente, também absorvendo as orientações da Emater. É bem recebida as orientações da Emater por quem, de alguma forma, pelos que, de alguma forma, trabalham na terra? Walter, é uma pergunta interessante, de difícil resposta, tendo em vista que a doutora Helena já colocou que o Brasil é um país continental, né? Então, a extensão rural, as ações de governo não conseguem chegar a todos da mesma maneira. E o tal do bendito mercado, né, é um mercado muito sedutor, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Brasília, né? Hoje nós temos aí talvez o terceiro ou quarto mercado do Brasil, que todo produtor de algum bem quer produzir e trazer para o Distrito Federal. Porque nós temos aqui 3 milhões de pessoas moradores, mais 2 milhões do entorno. E todo mundo ganha bem, né? O pessoal imagina assim, né? E todo mundo quer vender para cá. Então, esse mercado aqui é muito sedutor. E aí, para você dar uma garantia que vai chegar todo o produto dentro das condições sanitárias e dentro da legislação, não só a legislação sanitária, mas a legislação tributária, que também contribui para isso, não é fácil. Isso é uma questão. A segunda questão é que, no caso do pequeno agricultor, a extensão rural brasileira, nós temos hoje um dado que deve estar sendo atualizado agora pelo censo, em torno de 4 milhões e meio, 800 milhões, 4 milhões e 800 milhões de agricultores familiares. A extensão oficial pública, nós não conseguimos chegar a 2 milhões e 200 dos agricultores no país como um todo. Então, é muito difícil, é um país muito grande para a gente poder falar que a educação, sob o ponto de vista da alimentação, de qualidade, dos riscos, está chegando no seio das famílias desses pequenos agricultores. Não está. Na verdade, não está. O Brasil ainda precisa caminhar muito, está investindo muito, né? Mas a gente ainda não consegue falar que nós temos segurança em todos os produtos que estão sendo comercializados. Então, tanto que aqui em Brasília mesmo, o doutor Godoy sabe disso, que o que entra de produto clandestino, né, doutor, a gente não consegue por causa do mercado ser sedutor. Quais são os produtos clandestinos que o senhor, de alguma forma, pode citar
para que a gente fique realmente esperto, né? Não, Essa pergunta, doutor Godoy, eu não dou conta de responder, não. Ela é difícil. Dia, por exemplo, apareceu o Zé do Mel. Zé do Mel. E ele vendia mel há mais de 15 anos aqui no DF. Muitos mercados até grandes. Zé do Mel. Eu não vou dizer os nomes, não. O senhor falou mas Zé do Mel. Era mel do norte, tem um nome. É melhor não falar pela metade, porque pode confundir com outro. Então esqueçam isso. Mas assim, era um mel famoso. E a gente levou para o laboratório, já de cara a gente já percebeu que era falsificado, completamente falsificado. Não tinha presença de pólen, não era uma mistura. Mas tinha cheiro de mel. Muito pouco, ele tinha aparência de mel, né? Ele era um açúcar, era uma glicose, E esse é um caso que ficou por muito tempo. Não é só o produto que entra. Aí a gente tem produtos in naturas, produtos... a carne, né? Essa questão da carne clandestina é clandestina mesmo, tá? Quando não tem registro, é clandestino. A gente não está falando mal da pessoa, ou não sei o que, até tá, mas assim, não é uma coisa assim, é isso, essa é a definição que a gente chama, né? Você não tem um registro... Não tem como abrandar essa situação. E é um produto de alto risco, um produto que pode trazer doenças claras, né? A gente tem erros na produção que pode... Hoje, por exemplo, a gente está com a preocupação com a gripe aviária, né? Sim. E a gripe aviária tem uma ligação grande com a produção de frangos, que você acabou de citar, né? E não é só a produção de granjas, a gente tem uma preocupação hoje de orientar nas feiras, que tem 18 feiras, não sei se tem mais hoje, porque a gente fez essa avaliação alguns anos atrás, que faz abate dentro da feira de aves, né? Então isso precisa de equipamento, precisa entender da qualidade da saúde daquela ave, precisa saber, precisa ter no mínimo uma área higiênica, a área suja, com aquelas questões de abate, né? Você tem uma área que é a área suja, que não é suja, né? A área suja, a área limpa, a área de abate, a questão da proteção daquilo, e nenhum deles tem. Né? Então a gente tem algumas questões, assim, a gente passa por... clandestino tem um monte, né? É difícil falar disso agora, mas dizendo sim, Walter, com relação à sua pergunta, no caso do Distrito Federal, em matéria DF, né, nós temos 15 escritórios locais, a gente tem um corpo técnico preparado, né, bem preparado, uma parceria muito grande com os órgãos de vigilância, tanto de Pova como a própria vigilância nossa, para a gente tentar dar qualidade a esse alimento nos agricultores que a gente consegue atender. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem aqui por volta de 18 mil propriedades no Distrito Federal. Dessas 18 mil, cerca de 4 mil produzem hortaliças. Porque o grão é commodity, esse vai para exportação. Vamos dizer que ele não fica no DF. Então, o que fica no DF? É o mercado de hortaliças e grãos e algumas agroindústrias. Então, esse é o que a gente, na verdade, aquilo que você falou, é o que o agricultor familiar produz e a gente consome no mercado do Distrito Federal. Então, esses 4 mil agricultores, eles são atendidos pelo nosso corpo técnico e esse corpo a gente tenta passar todas as orientações possíveis, tanto no aspecto de produção com relação ao uso dos agrotóxicos, principalmente daqueles insumos que possam ser danosos à saúde humana e deles e dos animais e da água. A gente nunca pode esquecer da questão da preocupação com a água também, com relação, e também com a questão das agroindústrias, né? Porque como aquilo que eu falei, como o mercado é muito sedutor aqui no Distrito Federal e paga relativamente bem, então há uma prospecção muito grande de pessoas que querem agroindustrializar qualquer produto e colocar no mercado, e as observações sanitárias e tributárias muitas vezes não são seguidas como deveriam ser seguidas, né? Então a gente tem sim uma preocupação no DF muito grande, a gente consegue acessar a grande maioria desses agricultores com treinamento, com curso. Nós temos um centro de treinamento onde nós capacitamos não só na área vegetal como também na área animal, né? Esses agricultores. Temos um apoio muito grande, uma parceria grande com os órgãos de vigilância, tentando dar qualificá-los no sentido de dar para eles a cidadania sob o ponto de vista fiscal e tributário, porque eles estão apoiados por a questão tributária e sanitária, a legislação já está dando um amparo. E também na questão técnica, que sim, esse é o papel verdadeiro nosso, sob o ponto de vista da qualidade desse alimento, né? A questão da rotulagem, aquilo que os colegas comentaram, a gente está muito preocupado com isso. E uma coisa que a gente, você estava comentando, da fiscalização,
É interessante isso. O mercado, a gente tinha uma preocupação muito grande com algumas questões. Era tributária, fiscalização, depois vem a questão da qualidade, né? Hoje, qualidade não é... quando a gente faz palestra, faz, olha, qualidade não é importante mais. Qualidade já tem que estar dentro do produto, já está implícito que está dentro do produto. Aí hoje você tem que estar com as questões, hoje preocupado com as questões de gênero, as questões a questão dos milênios, das crianças, né? Dos idosos, da questão do alimento saudável, do ponto de vista do pessoal da academia, fitness. Hoje, o agricultor, a gente está orientando hoje, você tem que deixar do olhar de produção, pensar não na produção, mas exatamente pensar no consumidor. O que o consumidor quer? O que ele necessita. Então, hoje, a Emater está com essa preocupação, e é uma preocupação porque os nossos técnicos estão sendo preparados para isso, porque quando eu estava lá na agronomia, eu estava na veterinária, eu fui orientado a produzir alimento. Eu não fui orientado a pensar como consumidor na questão tributária, sanitária. De modo geral, não, as universidades passam muito por cima. Hoje não, já estão mais com essa preocupação. Então, hoje, a gente criou um departamento lá que a gente se preocupa muito com o consumidor, porque o consumidor é que vai falar para aquele agricultor que jeito que ele quer o alimento, que jeito que é a qualidade do alimento, que jeito com a questão sanitária, com a questão tributária. Essa percepção nasce não no produtor, ela tem que nascer no consumidor. A visão hoje tem que ser no foco no consumidor, porque ele que põe dinheiro no processo e ele que vai cobrar aquele tipo de produção. Então, essas questões a Emater está muito preocupada, e a gente aqui a gente consegue desenvolver ações desse tipo, né? Agora, no Brasil, realmente a gente ainda precisa ter muito a política pública para poder acessar esses agricultores, para que eles possam também receber essa orientação. Doutora Wandra, como foi dito aqui por todos praticamente, né? Onde o mercado em Brasília é muito visado, justamente porque muita gente pensa que todo mundo aqui ganha bem, né? Essa é um conceito totalmente equivocado das pessoas, de quem pensa, portanto, dessa forma. Tanto é que nós temos aqui legiões de pessoas que têm dificuldade na sua alimentação, né? Inclusive, já provoquei a senhora neste ponto, continuo também, portanto, aí a provocar. Quer dizer, é possível a pessoa, de alguma forma, ela ter pouco, mas se alimentar bem, sabendo realmente saber o que vai adquirir para poder se manter bem nutrida, porque é aquela história, né? Na TV, no WhatsApp, enfim, hoje em dia, a gente vê ali cada prato que a gente chega a sonha, né? Será que um dia eu vou chegar? Eu sou igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? É o tal do caviar. Eu sei que existe, mas eu nunca vi, não sei nem que gosto tem, né? Enfim, mas é possível realmente, com pouco, a pessoa estar sempre muito bem alimentada? Totalmente, totalmente. Eu falo isso até na minha prática clínica, né? Eu trabalho em consultório, então meu dia a dia é em consultório. E eu sempre falo, é super possível se alimentar bem com pouco. É lógico, tudo parte da educação, né? De como a gente aprende isso. Então, qual é o nosso dever? Educar a população enquanto a isso, né? Mostrar para a população que é melhor fazer um investimento em um alimento mais nutritivo. Então, ali em proteínas com valor biológico bom, né? Uma biodisponibilidade boa, e não em alimentos de pacotinho. Então, em tudo que for alimentos de pacotinho, alimentos ultraprocessados, evitar e investir em comida de verdade. Tudo que for comida de verdade, tudo que a terra nos dá, é bom a gente realmente investir nesses alimentos. Então, é super possível a gente se alimentar bem, mesmo com pouco. A gente fazer ali um planejamento e conseguir. É lógico, a gente sabe que existem as dificuldades, a gente sabe também que precisa se planejar, mas sim, é totalmente possível, eu posso garantir. Tem alimento que, consumido de forma equivocada, pode prejudicar a saúde das pessoas? Vários. Eu posso listar vários. Que as pessoas pensam que são saudáveis e não é. Por exemplo, peito de peru, margarina, né? Gelatina.
vários. Se vocês forem falando assim, eu vou falando. Esse sim, esse não. Um pudim de leite condensado. Então, gente, esse aí, o que vocês acham? Mandem por votação. Não, gente, não mandem, não. Mas não tem, não, esse não. Esse não. Não, esse não. Mas as pessoas têm que ter realmente o devido cuidado e buscar o conhecimento. Sim, eu acho que esse é o nosso dever, né? É algo que eu sempre falo até nas redes sociais. Nutricionistas, usem a voz que nós temos, né? Vamos usar a nossa voz para falar sobre isso. Nós temos esse dever de educar a população sobre isso. Agora, a gente pode falar para uma pessoa que não tem... Aquela história, né? A gente vê muita reportagem e a gente sabe que é verdade, onde se abre uma geladeira de uma residência, se é que tem uma geladeira, praticamente ali tem um ovo, ou seja, ou a metade de um tomate, ou a metade de um pepino, praticamente não tem nada ali. Quer dizer, para esse público, né, qual é a melhor maneira desse público, evidentemente, manter a sua dignidade, como disse muito bem aqui a doutora Helena Larius, que você alimentar também é dignidade. Como fazê-lo? Em busca do alimento, aquele alimento que, claro, você não precisa estar com o bolso cheio de dinheiro para poder adquiri-lo. Então, nós temos algumas... Você fala para o público que realmente está em insegurança alimentar grave, né? Isso. Então, nós temos algumas políticas algumas políticas de saúde, né? Algumas políticas que ajudam quanto a isso. Então, nós temos aí os restaurantes comunitários que ajuda nisso. Eu já tive o prazer de fazer projetos nesses restaurantes e que eu posso afirmar que ajudam demais a população, que servem refeições completas e nutritivas. Nós temos projetos como, por exemplo, o Bolsa Família, que também ajuda, a gente não pode deixar de citar, que abraça essa população carente, né? E educar também essa população de como pegar esse recurso e levar e usar esse recurso da melhor forma para fazer uma alimentação saudável. E eu acredito também que a melhor forma de fazer essa educação, de ajudar nessa educação, é o próprio governo, com as mídias sociais, então, em comerciais de televisão, vocês também aqui que fazem um super trabalho, um trabalho muito admirável, que está prestando um super trabalho aqui, falando dessa importância da alimentação, de se alimentar de forma adequada e saudável, que está prestando esse papel tão importante. Então, educar essa população que vai receber esse recurso, às vezes pouco, às vezes escasso, mas que vai conseguir aplicar da melhor forma. Então, tem aí as políticas de saúde que vai ajudar nisso e pegar esses recursos e aplicar da melhor forma. Então, será que foi o que o nosso colega falou aqui? O Dr. Glayton falou. Por que não? Será que investir em hortas, por exemplo? Será que hortas, reunir a comunidade para fazer hortas e conseguir tirar dali também seria uma boa opção? Por que não? Também se reunir a comunidade também para fazer projetos voltados para isso. Então, tem muitas ideias bacanas que as pessoas podem pensar voltadas justamente para melhorar essa questão da alimentação. Doutor Godoy, né? Como já foi dito aqui, claro que a nossa produção, a produção do DF, não é suficiente para poder alimentar a população, tanto aqui da capital federal, como também da região do entorno. Tem que vir realmente aí alimentos de fora. Quer dizer, esses que entram aqui, que vêm de fora, tem que ter o mesmo padrão do que é exigido aqui. Eu sei que a lei é nacional, é para todo mundo, mas sabemos também da deficiência na fiscalização por conta da falta realmente de pessoal, né? Como é que é feito esse trabalho para dar o mínimo ou o máximo de garantia em termos de segurança daquele alimento que está chegando até a nossa SEASA ou então um outro ponto de abastecimento? Nós fazemos um monitoramento, né? Esse monitoramento tanto nacional como local, distrital, né? Com o trabalho do LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública,
ele também tem uma parte de bromatologia, de análise de alimentos. Então, a gente faz cerca de 500, 600 análises a cada 4 meses, mais ou menos. A gente faz uma programação, a gente tenta colocar dentro da limitação da capacidade de laboratório do LACEN, né? Mas a gente tenta colocar os produtos que a gente acha com maior risco. Nesse trabalho, a gente descobre muita clandestinidade, a gente descobre algumas contaminações, a gente descobre erros de rotulagem, a gente descobre mentiras, né? Uma vez a gente fez uma análise de 15 produtos proteicos, whey protein, 12 deles não tinha proteína que estava no rótulo, né? Mas a gente tem também casos de que a gente parasitos em folhosos, a gente tem de produtos mais in natura, né? A gente faz esse monitoramento, mas ainda é pequeno pela nossa estrutura, pelo número de pessoas que a gente tem, pela capacidade laboratorial do LACEN, que os últimos anos ficou muito voltado à análise clínica e cresceu menos na questão de análise de alimentos, né, por conta de Covid, de outras questões, sempre aparecem algumas doenças mais preocupantes, né, de análise de diagnóstico. Então, a gente não teve um fortalecimento, né? Por exemplo, a gente faz o PARA, que é um programa de análise de resíduos de agrotóxico. Esse programa ele é muito incipiente, a gente tem que mandar todas as nossas amostras para laboratórios fora de Brasília, né? Então fica muito difícil da gente fazer um monitoramento adequado. E a gente tem que lembrar que o resíduo de agrotóxico, a gente tem uma questão importante hoje, por exemplo, só para uma curiosidade, né? Você tem às vezes o glifosato, que é um resíduo de agrotóxico. Você junta com fitalato, que é um resíduo de plástico. Esse é tóxico 2 vezes. Esse é tóxico 3 vezes. Os dois juntos pode ser tóxico 10 vezes. Um é sinérgico ao outro. Tem eu citei esses dois porque tem pesquisas mostrando em ratos de laboratório uma malformação. Os ratos ficavam andrógenos, eles não tinham uma definição sexual. Justamente, os dois tinham o mesmo tipo de toxicidade. Quando você juntou os dois resíduos, que a gente pode dizer que o resíduo é pequeno, mas quando você junta milhares de resíduos que estão por aí, de plástico, de agrotóxico, você pode ter riscos que a gente ainda não consegue ter noção disso. Pode ser que tenha relações com doenças que a gente não sabe de onde está vindo. Com câncer, por exemplo, a gente não sabe aonde aquela célula foi estimulada, né? Pode ter sido vários estímulos, várias questões, né? Então, mas que a gente faz o monitoramento, faz. Isso é bom. Mas quem conhece do assunto fala, mas é só um pingo d'água num balde. Bom, nós estamos fechando aqui a primeira hora do nosso Justiça na Tarde, debate, e vamos voltar daqui a 2 minutos para entrarmos em mais um tempo igual, ou seja, de 55 minutos, e nós vamos entrar na questão do desperdício. Quer dizer, a fome de alguma forma está ligada também com o desperdício de alimentos? É o ponto que nós vamos abordar daqui a pouquinho, quando estaremos de volta na sequência do Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, vamos nós. São 16 horas mais 6 minutos. Nós estamos com Justiça na Tarde Debate. Hoje o debate voltado para a questão do alimento, da qualidade do alimento acima de tudo. Numa homenagem também, não deixa de ser, aos técnicos em nutrição e dietética, já que hoje, portanto, aí é o seu dia. E conosco estão participando do debate nossos convidados, Dr. Blayton Carvalho da Silva, que é gerente de comercialização e organização rural da Emater, aqui da nossa capital federal. Também a doutora Wandra Souza, que é nutricionista, pós-graduanda em nutrição e metabolismo, e possui curso na área de tratamento da obesidade e nutrição humana. Também conosco, Dr. André Godoy, que é o diretor
da Vigilância Sanitária aqui da nossa capital federal. E também a doutora Helena Lariucci, ela que é mestre em Direito, advogada e também especialista no direito do consumidor. Bem, vamos entrar no assunto aqui que com toda certeza desperta muita atenção, que às vezes as pessoas não entendem por que vamos colocar assim, né, numa cidade, toneladas de alimentos que poderiam ser, de certa forma, repassados para outras pessoas, terminam indo para um aterro sanitário. Eu começo com o senhor, doutor Godoy. O senhor, evidentemente, que é uma tarefa da nossa vigilância sanitária, porque nós temos restaurantes, nós temos também, aí até mesmo na própria residência, as pessoas quando pedem um prato de comida, as pessoas ficam assim preocupadas. Bom, depois eu dou esse prato de comida, essa pessoa passa mal, ainda vou ser culpado ainda. Enfim, alimentos, se doa ele já pronto para a pessoa saciar ali a sua fome, sem correr qualquer tipo de risco? É possível, né? A gente tem que ter um cuidado, né? Isso é uma briga de vigilância sanitária com órgãos. Um momento aí estavam liberando uma lei de doação e que a gente precisa entender que a segurança alimentar é para todos. O direito à alimentação correta e adequada é para todos. Então a gente precisa que tenha um produto, a gente na vigilância sanitária a gente difere restos de sobra. Né, a gente difere o que foi já servido, que já tem contaminação, não sei o quê, daquele que se manteve em condições de alimentar as pessoas. Então, assim, mas o desperdício, eu entendo que ele é muito antes disso. Né? O desperdício, talvez o pessoal da produção possa entender melhor, assim, que a gente vê muito. Se você for na Ceasa, num momento, você vê o tanto de coisa que está lá perdendo, produtos maduros. Inclusive foi criado um banco de alimentos para doações, que a coordenação é lá da Ceasa, acho que o Dr. Vlad pode falar bem disso. Então a gente precisa ter cuidado, mas precisa combater um imenso desperdício que existe no Brasil, imenso, né? A gente fala em 30%, 40% dos alimentos poderiam estar na mesa de alguém, alimentando alguém e vai para o lixo, né? Por conta de má qualidade de transporte, por conta de uma série de outras coisas que poderiam ser evitadas em muitas delas. Né? Doutora Helena, quer dizer, a pessoa que doa realmente um prato de comida, quer dizer, como disse o doutor, tem a sobra e o resto. Eu imagino a sobra, né? A pessoa realmente repassando para uma família, para uma pessoa que está ali fazendo esse pedido. Se essa pessoa de alguma forma, enfim, passar ou vier a ter um problema de saúde, quem doou esse prato de comida, caso a origem do problema de saúde foi realmente a comida, responde, ou seja, de alguma forma é enquadrada dentro da nossa legislação penal? Pode ser, sim, Walter. Isso vai depender da intenção. Começa por aí, né? Quando a gente pensa numa relação de consumo, né, vamos pensar aqui em grandes produtores, restaurantes que doam as sobras. E a sobra é aquele, de uma forma que o ouvinte possa entender, que o Dr. Godoy muito bem explicou, é aquele alimento que foi produzido, ficou lá exposto e ninguém comeu, diferente daquele resto do prato, né? Aquilo lá vai para o lixo, né? Se há uma fiscalização, esse alimento ele está em condição e tal, existe sim a intenção de ajuda, inclusive tinha, o Dr. Godoy começou a falar sobre isso, mas tinha um projeto de lei para legalizar essa doação, para evitar o desperdício, porque muitas vezes esse alimento ele vai para o lixo também, né? Porque ele não vai ser a sobra, ele não vai ser resservido, o restaurante não serve ele novamente. E aí a gente entra em várias outras questões, né, Walter? Porque a gente tem casas de caridade que fazem os sopões, que fazem, né, aquelas marmitas e distribuem, né, para os moradores em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes os moradores da própria rua, né? Então, a gente tem essa situação. E tem também, né, aquelas que aí não é relação de consumo, né? Quando a gente pensa nessa situação da doação dessas casas de caridade, não é relação de consumo, né? E tem também a pessoa, né, que tem ali, faz a marmita e doa para alguém. Então, para ter
fora dessa questão da relação de consumo, ok? Que aí é uma legislação própria, que aqui no Distrito Federal não foi aprovada, né, por uma questão de segurança, até de segurança, e a questão da responsabilização, porque se você comercializa um alimento que ele é impróprio para a saúde, para o consumo, e você doa esse alimento, você vai responder. O projeto de lei queria tirar essa responsabilidade. Exatamente. Ou seja, ferir o próprio... Para nós, da vigilância sanitária, independe se é vendido, se é doado, se é distribuído, ele tem uma responsabilidade de quem Alguém tem que assumir a responsabilidade. Sim, porque, como eu falei, a gente está falando de algo que se ingere. A resposta é imediata, é diferente de uma coisa que você convive, né? Que a resposta não é tão imediata e não... Porque assim, Walter, toda a nossa legislação, a priori, ela coloca o cidadão brasileiro como centro. Então, a dignidade da pessoa humana, né, principalmente depois da Constituição de 88, é o centro de toda a estrutura, né? Apesar de termos um mercado que dita muitas normas, né, e que o mercado ele não pensa no ser humano, né, e aqui não estou fazendo crítica ao mercado, pelo amor de Deus, só estou explicando de uma forma real. O mercado, ele pensa no capital, ele pensa no dinheiro, ele não pensa no ser humano. Nós temos hoje uma legislação, uma estrutura voltada com o ser humano como centro, né? Então, se o ser humano é o centro e existe essa boa intenção e acontece um acidente, aquele que doou o alimento, que por acaso provocou algum tipo, né, de reação na outra pessoa, ele vai responder dentro dos limites da responsabilidade dele. Se, por exemplo, ele envenenou de propósito, como a gente viu recentemente, uma mulher que mandou bombons envenenados, ela botou veneno dentro dos bombons, ela vai responder por isso. Né? E nós não estamos falando isso pública, criminalmente, né? Homicídio, doloso, intenção e tal. Quando existe uma doação de um alimento, e estamos falando de pessoas físicas, ok? Não estamos falando de relação de consumo. Sim. E acontece algo, é preciso se investigar efetivamente a origem daquela situação, a vontade, a intenção daquele que está doando. Porque senão, Walter, fica uma situação extremamente delicada, né? E muitas vezes aquele que fez na melhor das intenções acaba sendo prejudicado como se ele tivesse uma responsabilidade, uma vontade de prejudicar. Ele vai responder dentro dos limites ali do que aconteceu especificamente, né? Pode, inclusive, responder na pior das hipóteses, na pior das situações. Pode, não estou dizendo que vai, tá? Porque a gente está falando aqui em um mundo em hipóteses. Ele pode vir a responder, por exemplo, por um homicídio culposo, né? E entra aí os especialistas, erro eventual e por aí vai, né? Dolo eventual e tal. Então, isso vai depender muito da situação específica, tá? E aí entra uma outra questão que eu acho que é extremamente importante. Eu vou jogar aqui a gasolina no fogo e vou deixar os colegas, principalmente a doutora Wandra, melhor. Porque, veja, a gente falou sobre a doação, né, a responsabilidade. E a gente vê muito, pessoal, principalmente na internet, né? Esses dias eu vi alguém falando e explicando como é que se comia batata podre, né? E eu depois vi agora uma iguaria, estava até preta. Imagina a responsabilização dessa pessoa se alguém, né, menos instruído come aquilo. Existe uma responsabilidade. Vai para a internet e diz, olha, não joga fora a batata doce. Ela tá podre, você coloca lá pimenta do reino, coloca sal, coloca não sei o que, mas come, porque aquilo é saudável, não sei o que e tal. Ela vai responder por isso. Está induzindo a pessoa ao erro. Exatamente. Ela pode não ter a responsabilidade da pessoa pegar lá a batata e botar na boca. Ela não obrigou ninguém. Mas ela, como alguém público, uma imagem pública, ela pode sim causar um estrago e ela pode sim ser responsabilizada dentro dos limites, tá? Porque se a pessoa que faz isso é um nutricionista, ele tem um conhecimento e ele vai responder dentro da questão profissional dele. Se é uma pessoa pública, pura e simplesmente, que adota um estilo de vida e diz que ele fez e que para ele não deu errado,
né? Então, a gente precisa saber essas questões dessa dosimetria aí nessa responsabilização. E aqui eu não estou falando de relação de consumo, tá bom, Walter? Mas existe sim a questão da responsabilidade. E se não for uma responsabilidade legal, criminal, pelo menos moral, ela existe. Doutor Blayton, quer dizer, no campo, tem desperdício de alimentos? Walter, nas palestras que eu dou e que os nossos extensionistas dão, a gente começa falando que o desperdício começa no planejamento da produção. Uma produção mal planejada, onde você não vai planejar os tratos corretos do solo, os tratos corretos na logística, na distribuição, na comercialização, certamente vão haver perdas. O Dr. Godoy falou que existem números, né? A gente tem na área de hortaliças e frutas, seguramente esse número de 30%, 40% é verdade, né? Nos grãos isso já caiu muito. No passado até a Emater já trabalhou campanha de desperdício, né? Tentando falar em desperdício zero, de fato não existe, né? Mas para minimizar esse desperdício. Em toda a cadeia há desperdício, então começa no planejamento. Então, uma produção bem planejada, né, sob o aspecto de até a comercialização dela, você diminui bastante o desperdício. Então, a gente já começa essa orientação aí. Então, o fato concreto é que esse planejamento não é todos os agricultores que conseguem fazê-lo, porque, principalmente o pequeno, ele planta o seguinte, ele chega lá na Ceasa hoje ou na feira qualquer, ele fala assim, tomate está R$100 a caixa. Ah, tá bom de preço, eu vou plantar. Ele esquece que quando ele vai estar colhendo, o mercado pode estar naquele preço, mas induziu a ele a plantar. Ou seja, não fez planejamento. Ele não procurou um assistente técnico, né, para poder orientá-lo. Então, existe sim, e a gente tem trabalhado muito nessas questões. O Dr. Godoy falou também a respeito de um programa que existe, a gente está trabalhando hoje um programa lá na Ceasa que chama de Desperdício Zero, né, para tentar diminuir no âmbito da comercialização. Porque você tem, então, na produção, no transporte e na comercialização. Esse desperdício, ele acontece basicamente muito no transporte e na comercialização. E essencialmente das hortaliças e frutas na comercialização. Dói muito quando você chega lá na Ceasa e vê os containers cheios de gente. Isso aconteceu muito depois da pandemia. Muito depois da pandemia, a crise aumentou, né? Muita gente buscando alimento ali. Isso dói, gente. Vocês têm uma ideia? O meu escritório é lá, então a gente vê muito isso. A gente tem trabalhado isso. Tanto que lá no âmbito da Ceasa, esse desperdício está dentro do banco de alimentos. A gente tem aqui no Distrito Federal 2 bancos de alimentos públicos. A gente que é do SESC, né? Que é o Mesa Brasil, e tem o nosso da Secretaria de Agricultura do Governo do Distrito Federal, dentro da Ceasa, onde a gente trabalha alguns programas exatamente para tentar diminuir o desperdício. No caso, é um programa de desperdício dentro da Ceasa, e outros programas para vir com esse alimento para dentro da Ceasa, desse banco, para haver uma distribuição para a rede socioassistencial do Distrito Federal. Hoje, a gente atende aí cerca de 160 instituições públicas, entre creche, asilos, aquelas instituições de atendimento, né, as pessoas que estão em vulnerabilidade alimentar, com esse tipo de alimento que vem do Desperdício Zero, lá desse, de outros programas, né, como o PA, né? O PA hoje é um excelente programa que exatamente ele atinge o agricultor, sob o ponto de vista da produção, da renda, e atinge a pessoa que está em vulnerabilidade alimentar na distribuição. Então, a gente leva esse alimento aos bancos de alimentos e faz. Então, voltando à sua pergunta, a gente tem sim muito desperdício. A gente tem trabalhado muito nas questões de variedade a gente trabalha hoje muito a questão da tecnologia para diminuir esse desperdício, ou seja, utilizando variedades menos, com maior tempo de prateleira, né? Trabalha muito a questão da agroindústria também, o tempo de prateleira, da rotulagem para diminuir isso, a orientação ao agricultor na questão, vocês notaram que eu falo muito de tributação, porque tributação está muito ligada à questão sanitária, sim, que as duas caminham junto, então a gente orienta, isso tudo, essa orientação que a gente passa, faz com que o agricultor exerça exatamente o planejamento. Então, um agricultor que planeja, dificilmente ele vai ter muito desperdício, vai ter pouco desperdício, porque, de novo, o desperdício zero é praticamente impossível. Doutor Wandra, quer dizer, ir no fim da feira, na xepa, para poder comprar, acima de tudo, legumes, frutas e outros produtos, né, que vêm, portanto, aí da terra. Quer dizer,
é errado, ou seja, a pessoa não vai encontrar, subentende-se que na xepa tem ali um produto amassado, ou então, enfim, que não está, assim, sob o olhar daquele consumidor exigente, perfeito, né? Quer dizer, compromete a alimentação quando esse produto é colocado para ser preparado para depois ser consumido, ou seja, a sua qualidade naquele momento. Quais são as observações que têm que ser feitas para que, de alguma forma, não comprometa, portanto, aí o seu alimento? Não, é lógico que a gente sempre quer um alimento em perfeito estado, mas se a pessoa vai no fim da feira e encontra uma fruta não tão bonita... A xepa, né? A xepa. Uma fruta não tão bonita, uma verdura não tão bonita, não tem problema. A questão é, essa fruta está íntegra? O alimento está, né? O alimento está íntegro, está sem ali alguma perfuração, porque o problema é, se haver alguma perfuração, tem risco de ter algum micro-organismo ali tem algum micro-organismo ali dentro, no sentido de se tem algum bichinho, isso que tem que ser observado. Agora, se tem alguma manchinha, no sentido de transporte, teve um transporte da terra mesmo, não tem problema nenhum, isso não vai comprometer a qualidade nutricional do alimento, não. Mas tem que chegar em casa e consumir rápido, porque subentende que já está comprometido em termos de qualidade ou não? Não, aí tem que fazer a higienização desse alimento, a higienização correta desse alimento e consumir o mais rápido possível. Pois não, doutor Godoy. A gente tem produtos e produtos, né? Quando a gente está falando de produtos in natura, o risco é muito pequeno. Se ele ainda é possível de se alimentar, de comer, de ser consumido, acho que é muito pequeno esse risco, né? Eu acho que se eu perguntar a Emater ali, por exemplo, se a gente for fazer uma banana passa, talvez a gente queira aquela banana já com a casca quase preta, assim, é a banana mais doce, é a mais ideal para fazer a secagem e fazer uma banana passa. É um produto que, em vez de ser jogado fora, porque 2 dias depois ele vai ter que ser jogado fora, com certeza. Exatamente. Mas naquele momento ele pode ir para um destino adequado, né? Quando a gente fala de produtos, por exemplo, eu já fui à televisão várias vezes, não sei o que, para falar de alimento. Aí quando a gente vira um congelado, e esse congelado ele apresentar deformidades na sua embalagem, eu falo, olha, esse produto, mas eu estou falando de um produto que está no supermercado, normalmente de consumo, de que tem posse, não sei o quê, e esse produto provavelmente já foi descongelado e congelado de novo, porque ele está com deformações na embalagem. Embalagem amassada, lata amassada, é sim um risco. Né? Mas quando a gente fala em produto in natura, dá para aproveitar muita coisa, né? Eu acho que tem que diferenciar, a gente tem que ter uma ideia do que é risco, o que não é risco, né? Eu até falei aqui do botulismo, de outras questões, a lata amassada pode ter um contato, uma contaminação química, né? Por conta do rompimento do verniz que tem dentro da lata, questões mais, latas estufadas, produtos mais perecíveis, produtos de leite. A gente às vezes vê a tampinha do iogurte com aquela estufado ali. É a bactéria que se desenvolveu e cresceu e respirou. Por isso que o produto fica estufado, né? Esses produtos perecíveis normalmente não. Mas em se falando de produtos in natura, dá para aproveitar muita coisa que as pessoas jogam fora. Exatamente. Pois não, doutor Blayton. Eu queria acrescentar, o doutor Godoy lembrou uma coisa muito importante. Eu acho que nada melhor do que os anos vão se passando e a gente vai aprendendo, né? E o Brasil tem aprendido muito. E a questão do desperdício, a questão do aproveitamento do alimento tem mudado também. A consciência do alimentar bem, de comer comida de verdade, né? Antes o mercado ditava as regras de comercialização. Então, a nossa legislação era calçada sob o ponto de vista do regulamento do mercado. Claro, isso se você falar, ninguém vai admitir isso, mas é mais ou menos isso. Hoje não. Hoje, nos in naturas, isso de fato você tem razão, tanto que o Ministério, o MAPA, lançou recentemente uma portaria sob o ponto de vista de hortaliças e frutas, mudando o conceito. O conceito não é mais aquele de tem que ter um padrão, um calibre tal, uma cor tal, padrões.
né? Ele não muda mais, tem mais um conceito diferente, é da propriedade de qualidade do alimento. Então, uma cenoura que tem tá íntegra, totalmente íntegra, do ponto de vista de deformação, algum tipo de deformação ou de patógeno, se ela está íntegra, pode ir para o mercado, sem problema algum. O consumidor vai avaliar que tipo ele quer. Eu quero uma bonita AA, por exemplo, beleza. Mas se eu quero Dizem que a orgânica já é exatamente, menorzinha. Fala que é menor e tal, essas questões. Então, o conceito está mudando. As pessoas cada vez mais, aí a questão nutricional tem feito um papel importantíssimo, qualificando o próprio consumidor no reconhecimento, né? Aquela história do impróprio para o consumo, está mudando muito esse conceito. Isso tem melhorado muito e você vai ver muito diferente hoje. Você tem o padrão do supermercado tal, o padrão do supermercado Y. Quer dizer que a cenoura é a mesma, só porque questão comercial ali, então isso a gente vê um avanço muito grande do ponto de vista do consumidor também. Só para acrescentar isso, difere até no valor. Então, até uma dica para o consumidor que às vezes, eu não consigo comprar. Então, às vezes, aquele supermercado tem um padrão daquela hortaliça, não assim, então, visualmente falando, não tão bonito, mas nutricionalmente falando, é a hortaliça mesma. Então, vai naquele supermercado que às vezes nem tem aquele padrão da fruta, da hortaliça ser tão bonita, mas nutricionalmente falando, vai te fornecer os mesmos nutrientes, mas no preço é menor. Então, vale a pena ir naquele supermercado para que você tenha acesso àquela hortaliça, aquela fruta, aquele alimento e mesmo assim esteja nutrido com um valor um pouco mais baixo. Mas eu passar aqui para a doutora Helena, volto com o doutor Godoy. Doutor Godoy, enfim, então, quem tem restaurante, a sobra não pode ser doada para quem está ali esperando um prato de comida, ou então encaminhar para uma instituição. Isso não pode. A gente trabalha com saúde pública, com dignidade da pessoa humana, né? A gente não tem diferença. Como eu falei, para a gente não há diferença se está doando, se está vendendo, se é uma instituição filantrópica, não importa para a gente. Importa a qualidade do produto. O produto tem que ter qualidade. E, às vezes, a gente vê doações de produtos que causam risco, muito risco. A gente já encontrou isso. A gente já encontrou, inclusive, eu não posso nem citar aqui, porque tem gente conhecida no meio, mas a gente já fez uma investigação de intoxicação alimentar por uma doação grande, que saiu de órgão público. Então, assim, o que a gente precisa entender é que todo alimento tem que estar, sim, próprio para o consumo. O que eu disse aqui e repito é que às vezes a gente acha que está imprópria e não. A classificação dessa impropriedade, eu acho que se ele tem risco e risco grave, né? O risco é uma coisa muito que a gente não apalpa, né? Não dá para numerar, eu não consigo dizer exatamente o risco, mas eu consigo saber se é de alto risco ou se é de baixo risco. Eu consigo saber se o risco é severo, porque o risco a gente tem que saber de severidade, frequência, uma série de outras características. Se ele ele causa uma doença grave, por exemplo, pode ser raro, mas ele é preocupante. Ou se ele não é tão grave, mas ele acontece muito, isso também é preocupante. Então a gente tem que ter uma avaliação de risco. Como eu falei, se a gente está falando de produto in natura, o risco é mínimo. E esse risco de uma contaminação dessa é pequeno. Mas os produtos perecíveis são riscos grandes. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. O senhor é craque. Agora, doutora Helena, essa questão, né? Ou seja, supermercado, eu não sei se essa pergunta vai aqui para o doutor Godoy, mas é importante também ouvir a senhora, onde nós temos ali uma peça, portanto, de um produto, que de repente essa peça é cortada e dela tirada ali algumas partes que se coloca numa bandeja e ali se coloca, portanto, um prazo de validade. Quando a gente não sabe se o prazo de validade é a partir do instante que foi para a bandeja ou é o mesmo prazo de validade que já vem, portanto, ali no produto que foi, de certa forma, enfim, que produziu essas peças para colocar na bandeja. Qual é o prazo de validade que vale? Walter, como muito bem pontuou a doutora Wandra,
essa validade, a partir do momento que você abre o produto, porque se você tem uma peça lacrada e você abre, houve o contato com o ar, houve o contato com outras, né, questões, as luvas, a máquina e tal, então tem uma diminuição aí nessa validade, né? Não dá para ser o produto devidamente lacrado, né? Então, a validade, ela deve observar aquilo que traz a segurança para o consumidor. Se houve esse contato, deveria, pelo menos, né? O que a gente pode dizer é que se houve o contato com agentes externos, diminuiu-se a qualidade e o tempo de vida daquele produto. Estamos falando aqui de alimentos. É diferente, por exemplo, de você abrir a caixa de uma geladeira. Esse produto, ele vai deteriorar, mas a chance de deteriorização é diferente de um alimento, né? Então, a validade, ela deve observar os padrões. E isso é muito comum, não só principalmente com congelados, com frios, né? As peças de mussarela, os queijos, os frangos, né? Aí entra nas questões das carnes também, porque geralmente compra a peça inteira e aí depois fatia, né? Então, é preciso observar esses detalhes. O Dr. Godoy pode explicar isso melhor, porque aí a gente entra numa questão da qualidade, da vigilância, porque muitas vezes, Walter, só antes de passar a palavra para o doutor, é comum, às vezes vai lá no supermercado, e não acredito que seja de má fé, tá? Chega lá, o peito de frango tá na validade, quando você cheira, você sabe que tá perdido, né? O cheiro azedo e tal. Então, é importante observar as normas da própria vigilância sanitária, porque o que a legislação, quando a gente fala de consumidor, diz? Que a informação tem que ser dada ao consumidor de uma forma clara e precisa. O consumidor, de uma forma simples, porque, como eu expliquei, às vezes a gente vai ler lá, você não consegue identificar o que não sabe o que é a composição daquele produto. Então, essa informação ela tem que vir de uma forma clara e precisa e de uma forma segura, porque a responsabilidade, ela independe, né, da negligência, ela independe da vontade daquele produtor, daquele comerciante em causar prejuízo, né? Havendo prejuízo e a prova de que o prejuízo veio ali daquele fornecedor, daquele produto e tal, é o suficiente para que haja uma responsabilização daquele comerciante dentro da relação de consumo. E aí, doutor Godoy? Vamos lá, essa questão é muito importante. A gente tem realmente muito em supermercado, às vezes tem uma peça de queijo grande, ela vai vencer amanhã, se abre, fatia, coloca na bandejinha e coloca outro. Isso, a legislação não abarcava isso, né? Nós aqui no DF, nós fizemos uma instrução normativa 16 em 2017, no seu artigo 32, que traz exatamente esse detalhamento. O prazo de validade não pode ser ampliado quando se faz... Tecnicamente, devia ser reduzido, mas eles não fazem nem sequer isso. Normalmente, eles colocam um prazo maior mesmo. Eles vai lá, põe etiqueta, 5 dias. O que a gente recomenda é que se veja o fatiamento. É como na carne moída, né? Carne moída tem uma grossura, tem um tempo, tem toda uma questão. O ideal é que o consumidor assista aquele fatiamento, aquela moagem, qualquer processo que seja feito dentro daquele comércio, né? Se não for possível, é interessante que se tenha noção do que se está fazendo, né? Do que é o produto. Produtos que são normalmente vendidos a granel, secos, são um risco. Produtos como queijo, presuntos, produtos frios tem outro risco, né? A gente pensa assim, pelas vigilância, todo dia me perguntam isso. Fala, pô, mas tem um produto aqui em casa, eu posso comer? Cheirei, tá bom. Eu já falei, cheiro, você com seu nariz, você não vai descobrir absolutamente nada. Evidentemente, você tem um produto que vale 2 anos, um enlatado, um produto seco, um produto não perecível, e ter um mês vencido, ele é mais seguro do que um produto que vale 1 mês e tem 3 dias vencido. Né? Porque pela obviedade, você pega um produto de lácteo, um produto de carne, esses produtos, eles são perecíveis, o risco deles é muito maior do que os outros.
Né? Um produto que durou 2 anos, você está com 1 mês, é quantos por cento daquele prazo de validade? A responsabilidade é do fabricante. Ele pode botar 10 anos no produto dele. Ele vai responder por isso. Então, se passava essa responsabilidade para o supermercado. Isso foi uma discussão que se teve na vigilância sanitária por muito tempo e muitas vigilâncias sanitárias locais, né, como é o caso aqui do DF, a gente regulamentou isso, falou, não, aqui não se pode ampliar o prazo de validade de produtos fatiados e é isso. E é interessante, Walter, existe existe um programa aqui no Distrito Federal que chama de Olho na Validade, né? Ele foi feito em parceria com o PROCON e se tinha muito a publicidade, né? Grandes fornecedores viam assim, estava lá como o doutor falou, com a peça para vencer, um produto vencendo amanhã, aí fazia aquela promoção, né? Ou vira pizza também. Isso, mas estava fazendo aquela promoção assim, né? A pessoa, tá baratinho, deixa eu levar uns 10 deixa eu aqui. levar uns 10, exatamente. Então, é importante, tem uma regulamentação aí do PROCON, né? Quando tiver de promoção, é importante ter a informação da validade, né? Alertar. O que eu já percebi que alguns supermercados fazem, eles pegam os produtos próximos da validade, que esses têm desconto, e eles colocam em locais separados. Então, por exemplo, você chega lá nos frios, né? Alguns. Eu achei essa ideia, assim, bem interessante, mas isso é da logística, não tem como obrigar o supermercado a fazer. Mas eu achei interessante porque tá lá, tem uma seçãozinha que fala assim, produtos próximos ao vencimento. E aí eles estão mais em conta e a pessoa escolhe se ela quer levar aquele ou se ela vai lá no produto que não está tão próximo. Então, porque o que acontece? Quando um consumidor, ele acha um produto vencido, isso causa um problema para o supermercado grande. Por quê? Porque o supermercado, né, ele está comercializando um produto impróprio para o consumo. O vencimento do produto é impróprio para o consumo, né? Tem-se que a data de validade é a data efetivamente. Então, pode vir a causar até a prisão do gerente do supermercado, porque é um crime na relação de consumo. Né? Então, é óbvio que assim, a gente tem que pensar macro. Muitas vezes acontece, quem faz a fiscalização são pessoas, às vezes passa. Não existe padronização, né, em embalagem com relação a vencimento e isso é algo que tanto a Anvisa, a Vigilância Sanitária, eles com certeza já devem estar trabalhando para essa padronização. Às vezes você vê grande no meio do produto, às vezes está em cima lá naqueles negocinhos tudo pregadinho, assim, difícil de olhar. Às vezes está pequenininho no fim da embalagem. Então, não existe essa padronização e às vezes passa. Né? Mas complementando o que o Dr. Godoy falou, é exatamente isso. Existe sim essa questão de responsabilidade, né, do fornecedor quando a gente fala da oferta de um produto vencido. Agora, Dr. Blyton, qual é a orientação que a Emater sempre passa para o agricultor, né, a agricultura familiar, aquele que não tem uma granja, mas cria ali, né, as cabeças de frangos, galinhas. Às vezes até traz o produto para uma feira que está perto da sua cidade, já com o abate, já pronto para ir para a panela, vamos colocar dessa forma. Quer dizer, qual é a orientação que se dá? Até porque, né, como foi aqui lembrado, estamos aí numa vigilância total por conta da gripe aviária, que aos poucos vem cercando, não chegou ainda nas granjas e também nos galinheiros, apenas nas aves migratórias, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, é importante esse agricultor absorver as orientações e essas orientações, elas são realmente encaminhadas pela Emater? Com certeza sim, e essa preocupação da gripe aviária agora é uma preocupação não só do Ministério da Agricultura, como da Secretaria de Agricultura locais, né? E principalmente do agricultor. Que isso pode afetar toda a nossa economia, né? Então, por exemplo, no caso do Distrito Federal, nós temos um grande quantitativo de aves, criação de aves,
a gente chama de industrial, né? E esse mercado aqui é muito regulado pela Secretaria de Agricultura, né? O nosso DIPOVA, a nossa fiscalização regula muito bem isso. Então, existem instruções normativas da atuação dos nossos profissionais para essa orientação aos agricultores. E a gente sabe que, por outro lado, tem a questão do alimento, né? A galinha caipira, na propriedade rural, como alimento para a família, não tem problema nenhum. Você não pode comercializar ela. Então, a produção é permitida dentro de uma orientação técnica, desde que seja para o consumo da família, não a sua comercialização. Então, hoje... Então, não pode vender galinha caipira? Não pode comercializar, nós não temos. Tanto que o doutor Godoy acabou de falar que a gente tem, né, clandestinamente alguns abates, né? A gente pode... Porque hoje você não tem registrado nenhum abatedouro para aves caipira no DF. Até porque uma vez eu comprei... que a gente não vai entrar hoje. Não, mas da canastra, que ganhou prêmio exatamente. que aqui era proibido, que era isso. É uma discussão, né, que a gente tem, né? Mas o fato hoje que no DF a questão da proteína animal, principalmente a que vem de aves, né? Hoje a gente... Tanto o ovo, né? A gente hoje, a legislação nossa, agora que nós estamos começando a criar pequenos entrepostos, né? A legalizar pequenos entrepostos, mas a questão do abate é um problema hoje que a gente tem. E essa preocupação tem sim. Então, os técnicos nossos estão orientados a orientar a legislação, o que a legislação diz, né, sob o ponto de vista sanitário, tributário e a questão também do alimento. Então, lá, você vai produzir para comercializar, está proibido. Você vai produzir para se alimentar, desde que você siga as regras sanitárias, tem permissão. Aí, doutora Uandra, eu achei interessante esse caso aqui do frango caipira, porque é uma tradição, né? Opa, a gente cresce os olhos quando vê ali, frango caipira. Em que pese que uma vez eu comprei na feira um frango caipira já abatido ali, tudo prontinho. Aí quando cheguei em casa, o frango tinha umas 3 cabeças. Eu fiquei assim, mas como? Não é 3 cabeças na mesma bandeja? De fato me assustou bastante. Eu já ouvi falar em bicho de 7 cabeças. Não, mas foi essa. De 3. Eu fiquei meio assustado, mas depois eu entendi. Bom, eu acho que sobrou alguma cabeça ali. O pessoal, para não jogar fora, colocou ali. Não que a galinha tivesse 3 cabeças, né? Mas é importante, doutora Uandra, quer dizer, a pessoa, quando for realmente, enfim, preparar ali o seu alimento, saber onde é que está comprando, conhecer realmente a sua origem, como muito bem pontuou aqui o Dr. Blayton, né? A pessoa que cria a sua galinha caipira, eu não sabia disso, para o seu consumo próprio pode, né? O seu consumo próprio não pode colocar para vender. Mas e aí, né? Tem muita gente aqui que deve estar assim, mas como eu não posso comer minha galinha caipira no domingo? E aí, doutor, tem que ir para a fazenda para comprar? Ou seja, tem alguma receita diferente para o frango de granja ter... Aí o frango de granja pode, né? Pode. Sim, na legislação pode. Pode, né? E aí, doutor Wander? Então, na polêmica do pode ou não pode... O doutor Godoy está aqui quieto. Eu não vou entrar na polêmica do pode ou não pode. Não pensar só no sabor, no cheiro, na qualidade. Não, aí pode, gente, pode. Liberadíssimo, por favor. Inclusive, me convidem, tá? Inclusive, me convidem, pode sim. Super nutritivo. E também tem a questão da cultura, né? Nós, brasileiros, gostamos bastante. E a alimentação não é só o comer, não é só um ato fisiológico, é também o socializar. É também importante, né? Até no guia de alimentação da população brasileira fala sobre isso. A importância do comer e socializar. O quanto é importante para o ser humano isso. Então, pode sim, está liberado. Agora, doutor Godoy, é claro, né, que é evidente que a fiscalização tem que estar sempre presente. Porque nós temos aqui épocas, né, Natal, por exemplo. Vamos consumir o peru, ou então vamos consumir o leitãozinho. Ou então, quando chegamos numa outra época também, vamos pegar aqui a época da Páscoa. Opa, tem ali bombom, chocolate, ovo de Páscoa para todo mundo. Você tem ovo de Páscoa e ovo de Páscoa, né? Agora, a gente faz esses monitoramentos sazonais. Agora, inclusive, a gente está fazendo dos produtos que são usados em festas juninas. E assim... A pipoca não tem como falsificar, ou tem, doutor? Não a gente tem, já fico mais tranquilo. Tem outras questões. Mas assim, a gente tem vários tipos de risco, né? E quando faz Natal, a gente sempre faz a avaliação dos tenders, faz análise laboratorial de todas essas carnes que são vendidas em maior quantidade. Como a gente faz a fiscalização dos peixes, das peixarias Semana Santa. na Semana Santa.
há um foco que a gente sempre tem, assim, nos momentos que a gente sabe que tem maior consumo, né? É isso, mas eu acho que essa questão que foi dita aí eu acho preocupante do frango caipira. Do frango caipira. Assim, eu entendo a questão legal, a gente já teve umas discussões durante anos, vieram um pessoal das vigilâncias sanitárias de Portugal e, por exemplo, resolveram a questão do queijo, né? O queijo da canastra era um queijo que tinha prêmio na Itália como o melhor queijo do mundo. E como lá tem também queijos que são maturados, não é no inox, é na madeira, que tem questões de usar leite cru. Isso passou por um tempo para sair dessa questão do mapa do Ministério da Agricultura e das legislações para grande porte, para grandes indústrias, né? Elas foram feitas muito nesse sentido e a gente tem evoluído muito. Desde 2014, com questões e a gente tem evoluído muito com essa questão de pequeno. Por exemplo, a Anvisa fez 2 legislações importantes, uma RDC 49, se eu não me engano o número, que foi específica para pequeno, para MEI, agricultura familiar, para comunidade, a produção solidária, não sei o quê, para dando características diferentes, fiscalizações diferentes, ênfase na educação e na boas práticas, questões de licenciamento menos burocrático, menos caro, questões tributárias mais reduzidas para pequenos, porque a gente precisa entender, eu volto a falar o que eu falei na primeira fala que eu disse aqui hoje, né? Que a gente não pode falar hoje só de alimento seguro. A segurança alimentar tem a ver com acesso, tem a ver com a cultura, tem a ver com regionalidade, tem a ver com renda social, tem a ver com educação, tem a ver com uma série de outras coisas. Isso é segurança alimentar. Alimento seguro é um dos itens dos 10 que tem, se eu for parar aqui para citar, sobre segurança alimentar, né? Então a gente precisa entender todo esse processo e tudo isso está envolvido. Quando eles falam em horta, eu vou dizer uma coisa rápida aqui, eu acho que eu já estou falando demais, mas assim... Só tem só 30 segundos para concluir. A gente fala do ferro, por exemplo. Sim. Anemia ferropriva existe em população rica. E fala ironia do ferro em inglês, porque é ironic, porque existia essa ironia do ferro, um elemento extremamente comum e que tem anemia até em população rica. E isso está envolvido com boa alimentação. Por exemplo, se você tira um vegetal, qual é um vegetal rico em ferro? Folhas verdes, couve, brócolis, não sei o quê. Ela vai me dizer aqui que eu preciso misturar vitamina C, porque aumenta a biodisponibilidade desse ferro. Só que quando você tira esse alimento da horta, ele tem uns ácidos orgânicos ali que são voláteis. Na hora que você tira e vai comer imediatamente, você tem uma horta em casa, a biodisponibilidade daquele ferro vai ser muito melhor, de 2% para 8%. Opa. Ferro da carne, 20%. E aí, quando você compra no mercado, já foi tirado há 2, 3 dias, você não tem mais aquilo. Aquele alimento tem menos qualidade do que o alimento que você tira na sua horta. E esses incentivos é que resolvem muitas coisas, hortas urbanas, agroecologia para evitar a contaminação, questões de várias questões são muito importantes aí, evita desperdício, e aí nesse sentido eu entendo a galinha caipira, nesse sentido da gente ter a produção local. E eu acho que quando você perguntou sobre o pequeno agricultor, que normalmente ele é mais saudável, porque ele tem ofertas de variedade. A gente não precisa pensar e conhecer nutrição igual ela aqui. Não precisa. A gente só precisa pensar em variedade, alimentação crua e não processadas, esquecer os ultraprocessados no máximo possível. É isso. Todo mundo sabe o básico. Entendi. Bom, infelizmente o nosso tempo está caminhando aqui para fechar. Desculpe, falei demais. Não, tá perfeito. Aqui, né, quem dera a gente pudesse ter mais umas 2 horas. Claro, os senhores também têm muito o que fazer também, né? Mas é evidente dentro da disponibilidade de tempo dos senhores. Bom, vamos aqui com 1 minuto e meio. Eu já começo com a senhora, doutora Wandra, para as considerações finais sobre o que nós conversamos muito aqui sobre esse foco do alimento. Bom, o que eu tenho para dizer é
se alimentem bem, corram de industrializados, de alimentos ultraprocessados. Lembrem sempre, busquem comer aquilo que vem da terra, aquilo que a terra nos dá. Então, comida de verdade. Sempre tentem se alimentar daquilo que a terra nos dá. Uma alimentação assim não tem erro. Uma alimentação rica em nutrientes, uma alimentação rica que vai te trazer saúde, longevidade e saúde. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui, espero poder ter contribuído. Muito obrigada. Com toda certeza. Doutor Blayton, também 1 minuto e meio, por favor, para as considerações finais. Fique à vontade. Primeiro, Walter, eu gostaria de agradecer, né, o programa, a TV Justiça, agradecer os colegas de bancada e dizer que a Emater está à disposição, né? Dizem que o extensionista é igual padre, tem uma missão, ele colabora em tudo, né? Desde os aspectos econômicos, sociais, ambientais. Você falou muito do extensionista. Quem que é o extensionista? O extensionista é aquele ser que foi formado em agronomia, veterinária, nutrição, em economia, que veio trabalhar, que se investiu dessa profissão de extensão, que é ajudar o agricultor, né? Em todos os seus aspectos, econômicos, sociais, ambientais, né? É essa doação que a gente faz. Então, a gente ajuda em tudo, né? Então, eu chamo extensionista. É a extensão do trabalho, da formação. Além da formação acadêmica, você faz a formação, não vou dizer empírica, mas a extensão da formação que ele leva para o agricultor. Então, esse é o extensionista. Então, a gente defende muito, é apaixonante ser extensionista. Eu fico aqui imaginando esse extensionista que chega, passa uma orientação, vamos supor assim, numa plantação de uva. Aí, de repente, chega ali, depois de um certo tempo, e tem uva assim à vontade, né? Como tem aqui em Brasília, para muita gente é uma surpresa super agradável, sim, né? A plantação de uva, porque muita gente é cerrado da uva, é só no sul do país, mas aqui também dá. Quer dizer, eu fico aqui imaginando a alegria desse profissional quando vê realmente que a sua orientação deu certo. O resultado, perfeito. Nós temos até lúpulo hoje aqui no Brasília já, viu? Opa. Então, interessante o que você falou. Então, esse é o extensionista, a satisfação que nós temos de ser extensionistas, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande, colocamos a nossa empresa à disposição, ficamos aqui agradecidos, colocamos a direção agradece, nós todos aqui, e dizer o seguinte, olha só, realmente o Dr. Godoy estava resumindo, sabe? A gente tem que, nesse olhar da alimentação, alimento de verdade, hoje nós trabalhamos e orientamos produção de alimentos de verdade. Você tem, seguindo a legislação, seguindo os conceitos acadêmicos, seguindo o empirismo que vem dos nossos pais, que está sendo resgatado, né, com a agroecologia, a agricultura orgânica. A gente não teve tempo de falar, né, Godoy? Eu acho que é muito importante, uma hora, a gente falar sobre a questão da produção agroecológica nesse país. O consumidor precisa entender mais o que é a agroecologia, o que é produto orgânico, que são coisas, né, que a gente precisa separar, né? Hoje, na legislação, existe lei para produção orgânica. E os outros? Não tem lei para regular isso, né? Então é uma coisa que a gente precisa entender isso. Então a gente agradece, viu, aqui e estamos à disposição. Todos os nossos 180 extensionistas do Distrito Federal agradecem e nós estamos à disposição. Que bom, doutor Blayton. Doutora Helena Lariucci, também, por favor. Obrigada, Walter. Eu cumprimento aqui os colegas, doutor André, doutor Wandra, doutor Blayton. Acredito que foi muito proveitosa essa nossa tarde aqui, muito instrutiva para todos os consumidores, todos os ouvintes. E eu deixo aqui como mensagem final a reflexão sobre essa questão que foi justamente a sua primeira pergunta, né? O que nós podemos fazer para garantir aí os direitos sociais que a própria Constituição prevê? O direito à alimentação, o que nós podemos fazer? A nossa parte. A gente não é salvador do mundo, né, Walter? Sim. Mas a gente pode, dentro da nossa parte, fazer. Se não pudermos fazer para os outros, né, que a gente faça para nós mesmos, né? Então, eu acredito que é importante a gente refletir sobre isso. Alimentação. Alimentação é algo muito importante. Envolve muitas questões, como a doutora Wandra ponderou, e eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? O doutor André e o doutor Blayton também falaram sobre a questão dessa alimentação saudável, né? A gente lembrar das memórias afetivas, né? E as memórias afetivas geralmente estão ligadas a esses alimentos saudáveis, vinculados ao que a doutora Wandra muito bem falou, que vem da terra, né? As memórias afetivas, elas estão ligadas aí. Então, essa é a mensagem e vamos refletir sobre os nossos direitos sociais. O que a gente pode fazer para melhorar
para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta. Doutor André Godoy, também, por favor, fique à vontade, 1 minuto e meio para as considerações. Parabéns aos técnicos de nutrição e dietética, aqueles que também estão dentro dos hospitais relacionados aos lactários, à produção de dieta integral, à distribuição de alimentos nas clínicas, são muito importantes, né? Eles trabalham com isso também, né? Eu entendo que a nutrição ela é muito ampla nesse sentido, né? Está chegando como extensionista, mas eu tenho outros trabalhos, eu queria lembrar disso, eu queria agradecer a presença, estou sempre à disposição. Já tive outras entrevistas à distância. Com certeza. Com o Walter. Há bastante tempo, com certeza. E estamos aí. Eu acho que a comunicação, a gente trabalha com risco, né? E risco tem 3 vertentes, que é a gestão, a análise de risco, que você saber o risco, a salmonela cresce aonde, não sei o quê. E você tem a avaliação do risco, mas o principal é o gerenciamento do risco e a comunicação. Comunicação do risco é fundamental, né? Às vezes você fala assim, 99% dos produtos estão isentos, não causam danos agudos devido aos agrotóxicos. A gente pode dizer a mesma coisa, a cada 100 abacaxis vendidos, um pode causar um dano agudo. Dano agudo pode ser causado em 24 horas, inclusive a morte. Então a gente tem comunicações importantes para ser ditas de formas corretas. Eu acho que esse é o principal ponto e vocês são importantes nisso. Doutor Godoy, muito obrigado ao senhor pela atenção conosco. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Doutora Wandra, também muito obrigado pela gentileza e atenção aqui com a Rádio Justiça. Eu que agradeço, estou à disposição. Doutor Blayton, também foi um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso Justiça na Tarde. Parabéns aí pelo trabalho que os senhores desempenham. Obrigado. Doutora Helena Larios, como sempre prazeroso também tê-la aqui nos nossos programas, especialmente aqui no Justiça na Tarde. Obrigada, Walter. Cumprimento a você e a todos os ouvintes. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, com a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a programação musical de Bárbara Michelini. Muito obrigado a todos, uma excelente tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde.